Como vamos entender a nossa dinâmica de chama gêmeas? Eu sou a Beatriz Barba, eu te ajudo a avançar na sua dinâmica. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Como que a Divina Feminina vai entender essa dinâmica de chama gêmeas? Só tem um caminho, gente. O único caminho para você entender como funciona a nossa dinâmica é estudando as leis herméticas, as 7 leis principais, que é a própria física quântica. Sem entendimento da física quântica, você não consegue entender a dinâmica, então, portanto, você não vai resolvê-la. A gente tem que entender como que funciona as leis do universo. Então, na nossa dinâmica, nós não conseguimos mais agir pelo ego. Por isso que eu falei que perder o livre-arbítrio é perder o ego. Então, o ego é o próprio livre-arbítrio, que na realidade ninguém tem, só que não foi tirado o livre-arbítrio. A pessoa que está vivendo na Matrix, ela tem ainda o livre-arbítrio, ela pode escolher viver o caos na vida dela. Ela pode escolher no sentido de viver na Matrix. Agora nós não temos mais essa opção. Claro que pode também ter o caos, desde que você não decida trabalhar para a sua dinâmica. Mas você não vai mais conseguir ter aquilo que o seu ego tinha antigamente. Você não pode mais tomar decisões, eu quero isso, eu quero assado. Você não vai mais conseguir. Muitas divinas femininas confundem o que é ego e o que não é. O que é ego e o que é o eu superior comandando. Então, o fato de você fazer movimentos para a sua chama, em direção à sua chama, não é o ego. Por que que não é? Porque, gente, simplesmente você tem que sentir. Sentir. Nós estamos vivendo uma intensidade nesse relacionamento, nessa conexão, que a gente não vive em qualquer outro, né? Por mais que você fique pensando numa pessoa, quando você está na Matrix, você não vive da mesma forma. A gente sente a diferença. A gente sente que a gente está conectado com eles para sempre, que é uma força maior. Então, se estamos vivendo algo diferente, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai se comportar da mesma forma que a gente se comportava em relacionamentos anteriores? É impossível. Não dá para você fazer a mesma coisa que você fazia com marido, com namorado, com alma gêmea. Não dá. Relacionamentos kármicos são outros tipos de relacionamentos que você não perde o livre-arbítrio. Na dinâmica você perde. Então você é retirada imediatamente da terceira dimensão. Então ficar fazendo essa força para voltar, você tem que perceber que isso não é apego de ficar fazendo o movimento que precisa. Se você fizer uma força para não fazer o movimento em direção à sua chama, aí sim você está contraditória, contra o fluxo. Então você vai cocriar o que você não quer. Porque você acredita ainda que a sua chama não te quer, não gosta de você. Por isso que você faz aquela força. Eu tenho amor próprio, então eu não vou atrás dele. Eu tenho amor próprio, eu não vou escrever para ele. É exatamente o oposto disso. É ao contrário disso. Então, você estudando as leis herméticas, você vai entendendo o que é o ego e o que é o seu eu superior. Até muitas divinas femininas que estão na dinâmica há muito tempo ainda conseguem voltar a interpretar como interpretava no início da dinâmica, que você não consegue se interessar por outro por ego, que o outro não consegue se interessar por você porque você está simplesmente só pensando na sua chama. Não é simplesmente você pensa na sua chama. Você pensa porque ele é você, porque é uma conexão que você sente-se vivendo dentro dele. Então você vai fazer a mesma coisa com ele que você fazia com o marido, com o namorado, com a alma gêmea, com relacionamentos kármicos. Como? Como que você vai obter o mesmo resultado se
dinâmica de chama gêmeas envolve outro relacionamento, outro tipo de conexão. Então tem que sentir profundamente que o ego é quando você está com medo de procurar sua chama. Isso que é o ego. Porque você não vai se separar jamais dele. Não há separação, não há desconexão. Por esse motivo é que precisa resolver. Por esse motivo você já sabe que você tem que resolver. Que não dá para cada um ficar de um lado conectados. Um no norte e o outro no sul, conectados um no outro. Um casado de um lado com outra pessoa, outro casado com outra pessoa de outro lado. Isso significa que está distante da sua divindade. E a parte espiritual, que é a parte que trabalha para a dinâmica, somos nós, divinas femininas. Então nós temos obrigação de entendermos sobre as leis herméticas, sobre a física quântica. Não é o nosso DM que vai entender de física quântica e chegar e falar: cheguei, amor, voltei. Ele vai falar depois que você cumpriu o seu papel, que aí ele vai manifestar. Mas tem que saber como cocriar a volta do DM. Então, vamos aprender a separar o que é de fato o ego e o que é o eu superior te guiando. Não podemos mais cair em erros, gente, achando que ir atrás da nossa chama é o ego. Mandar uma mensagem porque ele é casado, não posso fazer isso, tem que saber como fazer. Mas você não pode ficar, então ele é casado, eu vou ficar na minha. Mesmo ele casado, a sua conexão continua com ele. Então ele continua sendo seu DM, mesmo tendo 10, 20 mulheres. Então, significa, você não está olhando da forma que tem que olhar. Ou você nem está olhando para a sua dinâmica. Então, vamos acordar. Não se distraiam. Não há mais tempo. Fez sentido para você? Então comenta aqui para mim.